Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs. Grande alegria, mais uma vez, poder trazer a palavra do Senhor esta noite. Queria convidar todos a abrir suas Bíblias, ou seus celulares, aí, depende da tecnologia, em Mateus, capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18. Nós leremos os primeiros 5 versículos como texto base da palavra. Então, Mateus 18, versículos de 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. Fala assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, em auxílio deste teu servo, Pai, tão limitado, que as palavras, Senhor Deus, faladas nesse altar, possam refletir a tua vontade, Senhor Deus, e a mensagem que o Senhor quer passar para a tua igreja. Afasta de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos distrai de ouvir a tua voz, de seguir o teu caminho, Senhor Deus, de entendermos a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Este capítulo todo de Mateus, capítulo 18, ele ficou organizado dentro de um tema, quase um tema único, que é o reino de Deus. O capítulo começa com uma pergunta sobre quem é, porventura, o maior no reino dos céus. É interessante porque essa pergunta é feita pelos discípulos, pessoas que caminhavam com Cristo, já estavam há algum tempo com Cristo, e a pergunta que eles fazem era uma inquietação que existia no coração de muitos deles, e era uma inquietação que nós podemos perceber que faz parte de ainda uma mente, um coração ainda não formado dentro do reino, porque a preocupação deles era quem era o maior. E é interessante porque aqui o texto traz essa questão: porventura, quem é o maior? É por acaso quem é o maior? Que mal lhe pergunte, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Obrigado. É algo como se eles estivessem fazendo uma sondagem. A pergunta parece que traz uma pergunta implícita, no seguinte sentido: Senhor, como é que a gente faz para ser o maior do reino de Deus? Ou quem é que o Senhor vai escolher para ser o maior do reino de Deus? Ou quais são as características? Evidentemente, irmãos, que os judeus, os discípulos de Jesus como judeus, eles estavam inseridos num momento histórico, onde se aguardava um Messias, se aguardava um libertador. Já havia, durante os séculos, essa expectativa de um libertador, e nós sabemos, como já foi colocado aqui em outras pregações, em outros estudos, que esse Messias era alguém que viria trazer o reino transformado, a Jerusalém transformada. E essa expectativa messiânica é algo que até hoje, no meio do povo judeu, existe. Tem uma canção curta, israelense, cantada muito pelos judeus, que a letra seria mais ou menos assim: no próximo ano, em Jerusalém reconstruído. Essa é a frase da música. É uma expectativa messiânica, quer dizer, logo nós estaremos em Jerusalém, mas não uma Jerusalém comum, uma Jerusalém feita até como nos dias de hoje, mas uma Jerusalém reconstruída. Isso quer dizer que nós estaremos no ano que vem em Jerusalém com o Messias presente, onde Jerusalém seria transformada no centro do mundo. A Bíblia diz que de Sião sairia a justiça, de Sião sairia a justiça e a paz como um rio, e que todas as nações viriam até Sião para se aconselharem com Deus, para se aconselharem no monte sagrado do Senhor. Então os judeus, eles tinham essa expectativa na época de Cristo, e essa expectativa ainda existe hoje no meio do povo judeu. Claro que dentro do povo
cristão, essa expectativa se cumpre em parte com a vida do Cristo, que nós aceitamos Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de José, Jesus de Nazaré, como o Cristo, como ungido, como o Messias, e nós entendemos que haverá uma segunda vinda, onde Ele transformará toda a realidade, mas para os judeus ainda existe a expectativa da vinda do Messias, daquele que vai realmente transformar a realidade deles. Mas aqui o que nós temos, irmãos, não é uma pergunta simplesmente sobre o reino, é uma pergunta sobre posições no reino, é uma pergunta sobre quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. E não é a única vez. Nós temos outras passagens onde os discípulos estão disputando quem é que vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Nós temos a mãe dos discípulos dizendo: olha, deixa que meus dois filhos se sentem um à tua direita e um à tua esquerda, né? E eu fico até com medo se os dois vão brigar quem vai ficar na direita e quem vai ficar na esquerda. Então havia sempre essa questão da vontade de ser o primeiro. Mas isso é intrínseco ao ser humano. Nós somos assim. Quando nós criamos qualquer estrutura, dentro do nosso coração sempre há aquela pergunta: quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o segundo? Como é que essa estrutura vai ser governada? Qual a expectativa futura que nós temos? É do ser humano. Só que no reino de Deus, Jesus inverte toda a lógica. Então, a pergunta a ser feita é: quem é o primeiro? Quem seria o maior? Jesus, então, ele usa de um elemento de retórica, onde ele chama a criança, nessa narrativa de Mateus, e ele coloca a criança no meio deles. Então, ele já desloca a criança, que era na época dele uma pessoa sem status, uma pessoa sem direitos, uma pessoa que era aquele, vamos dizer assim, aquele excluído do pedaço, e coloca no meio deles. Colocar no meio é colocar em posição de destaque. Então coloca-se no meio deles. E ele diz: olha, se vocês não mudarem essa forma de pensar, se vocês não se converterem, se vocês não entenderem diferente o reino de Deus, se vocês não mudarem a sua mente e não se tornarem humildes como essa criança, vocês nem vão entrar no reino de Deus. Quanto mais ser primeiro ou ser segundo, vocês nem vão entrar. Então Jesus primeiro coloca ali um paradigma, coloca ali uma referência do que seria necessário para entrar no reino de Deus. E entrar no reino de Deus aqui não significa necessariamente você partir para uma outra vida, mas você entrar para uma outra realidade. O reino de Deus é algo que existe aqui, nessa existência, nessa vida. Não é algo que nós aguardamos após a nossa morte. Após a nossa morte, o que nós aguardamos é um retorno à casa do Pai, à casa eterna. Mas o reino de Deus já começa aqui. O reino de Deus já é uma realidade aqui, quando nós aceitamos a Cristo e quando nós nos colocamos numa posição de ser dependentes de Cristo, como uma criança. E é interessante que ele coloca primeiro isso: vocês precisam se tornar como essa criança para entrar no reino de Deus. Os discípulos de cara já percebem que isso é uma missão muito difícil. É uma missão muito difícil. Primeiro porque uma criança na época de Cristo era uma criança que hoje, se você considerar a infância talvez em famílias muito desprovidas, ou em regiões muito desprovidas, ou em países muito pobres, onde a criança tem pouca expectativa, onde a criança tem quase nenhum direito, onde a criança tem quase nenhuma estrutura. É claro que quando nós falamos aqui de ser humilde como criança, ou de ser simples como criança, ou de ser alguém sem importância como criança, muitas vezes olhamos para as crianças das nossas famílias e nós vemos que há uma diferença aí, né? Porque parece que as crianças das nossas famílias, por sermos pessoas ali da chamada classe média, talvez alguns aqui até acima da média, essas crianças estão sendo educadas de uma outra forma, né? Elas têm direitos, elas têm vontades, elas querem isso, elas não querem aquilo, elas querem comer isso, elas não querem comer aquilo, porque são crianças que foram criadas dentro de uma família que tem alguma condição de prover o mínimo para elas, para dizer assim. Mas existem muitas crianças que estão nessa situação, como Jesus falou, crianças que não têm o luxo de escolher o que comer, crianças que não têm o luxo de escolher o que vestir, crianças que não têm o luxo de decidir por elas mesmas o que fazer, muitas vezes onde estudar. É uma realidade em nossa sociedade, é uma realidade, infelizmente, em muitos lugares do mundo. Então, quando Jesus chama essa criança e diz: você precisa ser como ela, os discípulos percebem que isso é muito difícil. Não só pela questão do status, mas pela questão justamente porque quando nós crescemos, nos tornamos adultos, muitas coisas de criança se quebram em nós.
a nossa própria capacidade de ser criança se quebra em nós. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando ainda minha mãe era viva, eu ia para a casa dela, certa vez eu encontrei uma caixinha onde eu guardava meus bonequinhos, né? Os bonequinhos, para quem não sabe, são os bichinhos assim, né? Às vezes é um herói, é um índio, é um jogador de futebol, miniaturas, né? Como diz os de hoje. E eu lembro quando era criança, pegava os bonequinhos e ficava horas e horas brincando com eles. Jogava bola com eles, fazia histórias com eles, fazia guerra com eles, etc. E aí eu peguei aqueles bonequinhos e tentei manipulá-los um pouco ali com a minha mão já crescida. E é interessante porque, primeiro, que eu não conseguia manipular direito o bonequinho, porque ele não estava muito grande. E segundo, porque a minha imaginação já não alcançava mais a realidade daqueles bonequinhos. Eu não os via mais se movendo, eu não os via mais naquela realidade que eu via quando era criança. Então há essa dificuldade em nós, de abrirmos mãos da nossa posição de adulto e tentarmos ser um pouco como aquela criança, ou tentarmos ser um pouco como crianças. Mas é interessante porque aqui nesse capítulo 18, ele vai avançar. Jesus vai manter essa criança no centro da narrativa durante quase todo o capítulo, e ele vai avançar mais. Ele fala: olha, vocês querem ser o grande rei de Deus? Então primeiro que eu estou falando para vocês, vocês entrarem lá, vocês vão ser como crianças. E se vocês querem ser o maior, vocês vão ter que ser humildes como essa criança. Ou seja, alguém que não tem expectativa nenhuma. Então eles percebem que talvez não seja um grande acordo você tentar ser o maior no reino. Parece que eles sentem um pouco aquela pressão. E ele logo avança para dizer o seguinte, que essa criança, que vocês não dão importância nenhuma para ela, dentro do contexto aqui da época, né, onde eles estavam vivendo, essa criança que muitas vezes vocês exploram, porque as crianças na época de Cristo, assim como infelizmente hoje, em muitos lugares do mundo, ainda são exploradas, porque são frágeis, porque muitas vezes são inocentes, porque não tem limites, porque não tem noção da maldade. Se algum de vocês pegar uma criança dessa, achando que elas não têm valor, e fazer com que essa criança erre, peque, tropece, cause mal a ela, olha, é melhor você pegar uma pedra de moinho. E aqui Jesus não está falando de uma pedra de moinho caseiro, doméstico, que a mulher usava ali para triturar os seus grãos, que era algo de repente 40 centímetros de diâmetro. Ele está falando de pegar uma pedra de mó que era puxada por animal, uma pedra grande, amarrar no pescoço e se jogar no mar. É muito melhor vocês fazerem isso do que vocês arcarem com as consequências que é fazer uma criança dessa tropeçar. Então ele está fazendo aqui uma comparação de certa forma exagerada, para que eles entendam como aquela criança é valiosa, para que eles entendam como os pequenos do reino de Deus são valiosos, para que ele entenda como os valores do reino são diferentes dos valores que nós costumamos usar nas nossas relações sociais ou relações de poder. E logo à frente ele avança dentro da história da ovelha perdida. A narrativa da ovelha perdida, ou da ovelha desviada, né? Ou alguns gostam de falar da ovelha encontrada, pelo filho encontrado, em Mateus, ela é um pouco menor. Quando você vai em Lucas, você tem uma narrativa maior. Em Lucas, Jesus compara essa ovelha que se perde no rebanho aos pecadores, porque lá ele é criticado pelos fariseus e pelos homens da lei, dizendo: olha, ele come e bebe com pecadores. E Jesus então usa a questão da ovelha para dizer que ele tem que ir ao encontro daquela que se perdeu. Aqui, ele continua usando essa criança, ele continua usando esse pequenino, e traz esse pequenino para a comparação com alguém que precisa ser cuidado. Por quê? Porque na fragilidade da criança, porque na falta de juízo da criança, porque muitas vezes na falta de referência da criança, ela pode se perder, ela pode se desviar. E Jesus diz o seguinte, que quando um pequenino desse se desvia, é como um homem que tem 100 ovelhas, ele deixa as 99 guardadas, vai atrás dessa ovelha, ele traz essa ovelha de volta, e ele diz o seguinte: haverá maior prazer por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. A questão da ovelha perdida não é o central dessa mensagem, mas é importante entendermos um pouco por que Jesus acaba trazendo isso. Porque você está comparando aquele que quer entrar no reino de Deus com alguém que é vulnerável, como uma criança,
está, vamos dizer assim, sujeito a se desviar, está sujeito a errar. E quando eu estou falando aqui desviar, estou falando aqui errar, irmãos, não precisamos necessariamente entrar em nosso conceito tradicional de desviar. É alguém que há um grande pecado, é alguém que cometeu algo muito errado. Muitas vezes é alguém que foi buscando um caminho dentro da própria fé e se perdeu. Às vezes se perdeu numa crença diferente, errada. Às vezes se perdeu num conceito errado de Deus. Às vezes se perdeu, como o pastor Jomar muito colocou aqui, numa leitura literal da Bíblia que leva a pessoa ao sofrimento. Esses desvios que acontecem são desvios comuns àqueles que são frágeis, aqueles que são limitados ainda. E Jesus diz, olha, quando essa pessoa se extravia, quando o pequeno desse se extravia, é preciso que vá buscá-lo. Não importa onde ele esteja, não importa por que ele se desviou, e não importa qual caminho que ele tomou, e não importa qual longe ele está. Deixa as 99 guardadas e vai buscar aquela que se perdeu, ou aquela que se extraviou, porque ela pode estar simplesmente num momento de confusão. E é interessante porque antes dessa questão de falar das ovelhas, Jesus ele fala algo sobre as crianças que para nós, se nós não entendemos um pouco da cultura judaica da época, fica um pouco estranho. Jesus fala o seguinte, no versículo 10: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. Olha que interessante. Jesus diz assim: não desprezem essas crianças, não desprezem esses pequeninos, porque os seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai. É uma frase que dentro da nosso entendimento teológico é um pouco diferente, um pouco estranho. Que história é essa de anjo da criança olhando o rosto de Deus? Quando nós vamos vamos dizer assim, na forma de pensar na teologia judaica da época de Cristo, nós percebemos que muitos dos judeus alimentavam a questão do anjo da guarda. Quando a gente fala de anjo da guarda, fica parecendo aquela coisa católica, né? De santinho e tal. Mas é um pouco parecido. É o conceito de que para cada pessoa Deus desloca ou destaca um anjo para cuidar dele. Isso era uma crença que havia na época de Cristo. Então Cristo usa essa crença não para fazer uma teologia. Jesus não está fazendo teologia de anjos aqui. Jesus não está propondo essa interpretação. Mas ele está dizendo o seguinte: vocês acreditam que cada pessoa tem um anjo que cuida dele. Eles acreditavam nisso, era uma crença corrente. Se vocês observarem Atos dos Apóstolos, quando Pedro é preso e ele é liberto, e ele vai numa casa de um dos irmãos, eles não esperavam que ele fosse liberto. E quando ele chega na porta, alguém fala assim: olha, é Pedro. Aí alguém fala: não, pode ser o anjo dele. Então eles estavam entendendo que o anjo de Pedro estava na porta, porque havia também uma crença disseminada de que esse anjo que cuidava da pessoa tomava as feições da pessoa. Então aqui o que Jesus está fazendo não é uma teologia sobre anjo da guarda. O que Jesus está fazendo é, considerando a crença deles, considerando a forma deles pensar, ele está pegando essa cultura deles e trazendo a comparação, dizendo o seguinte: olha, sabe quem é o anjo dessa criança? Sabe quem é o anjo dessa pessoa aqui que não tem importância na sua sociedade? Sabe qual é o anjo dessa pessoa aqui que é frágil, que é pequena e que é dependente de Deus? O anjo dele está o tempo todo olhando para o meu Pai. Quando ele falou isso, irmãos, os judeus, principalmente os estudiosos da lei, claramente perceberam o que ele estava falando. Ele estava falando dos serafins, ou pelo menos dos querubins. E se você olhar a narrativa bíblica, os serafins são anjos que estão próximos do trono de Deus. Mais uma vez, não estou fazendo aqui estudo sobre angiologia ou propondo estudo sobre a hierarquia angelical. Isso é outro departamento. A questão aqui, eu estou falando que Jesus está usando a cultura deles, a crença deles, a compreensão deles sobre o reino celestial para mostrar a importância daquela criança. E aqui, os serafins, se você olhar, por exemplo, Isaías 6, o profeta tem uma visão do trono e ele fala: olha, e sobre a cabeça de Deus, os serafins voavam. Tá? A palavra serafim, em grego, significa mais ou menos aquele que se arde em brasas.
porque eram anjos que ficavam tão próximos de Deus, que acreditava-se que eles ardiam com o fogo do altar, eles ardiam com a glória de Deus. Então ele diz o seguinte: os anjos que cuidam dessas crianças não são anjos comuns, são anjos destacados. Se você traduzir isso para uma lição que Jesus quer nos trazer, ele quer dizer o seguinte: o mais frágil de nós, o mais humilde entre nós, aquele aparentemente desprovido de capacidade de se defender, é esse que tem a retaguarda maior, porque Deus justamente cuida daquele que é o mais frágil, porque aquele que é o mais frágil não tem ninguém para quem ele possa pedir, ele não tem poder nenhum para ser usado, ele não tem autoridade nenhuma para ameaçar ninguém. Então Jesus, Deus coloca atrás dessa pessoa o anjo mais forte. Significa, Deus cuida de forma ainda melhor dessa pessoa. Por isso, irmãos, que nós não podemos colocar a nossa força, o nosso braço, como algo a nos defender. Nós temos sempre que colocar Deus a nos defender. Porque se nós entregamos a Deus a nossa defesa, se nós nos confessamos a Deus como crianças que não conseguem se defender e se discernir, então ele diz: já que você não consegue, já que você não tem força, já que você precisa de mim, eu vou colocar o melhor que eu tenho por trás de você. Vou colocar os meus serafins, vou colocar os meus querubins, os anjos mais fortes. É interessante, Jesus aqui avança e existe uma passagem a partir do versículo 15, onde ele fala sobre o irmão que peca contra o outro, o que se deve fazer. Se você observar, por exemplo, na revista atualizada, o versículo 15 fala: se teu irmão pecar, aí entre colchetes contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Por que esse contra ti está em colchetes, né? Na revista atualizada? Porque é uma partícula que não está em todas as versões, não está em todos os originais. Então você pode ler isso como: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti só e ele, e se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Por que é importante? Porque aqui, se você falar se ele pecar, não quer dizer só contra ti, quer dizer, se seu irmão pecar, vai lá e ajuda ele. Ah, mas ele não pecou contra mim, não importa, seu irmão precisa de ajuda. Se ele pecou, ele precisa de ajuda. E como é que você vai ajudar seu irmão? Você vai chamar seu irmão aqui na frente e falar: irmão, esse aqui é nosso irmão querido, ele pecou, e eu queria que você orasse por ele. Jesus diz: olha, você e ele, isso é misericórdia. Você sabe que seu irmão errou, você sabe que ele pecou. E quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, a pessoa se fragiliza. A pessoa que é cristã se fragiliza. E então ela precisa de ajuda. Muitas vezes ela nem vai pedir ajuda, mas você vai ajudar. Você vai até ele e você fala: olha, eu preciso falar com você. E aqui, irmãos, nós não podemos entender isso como, vamos dizer assim, Jesus ensinando uma disciplina eclesiástica. É claro que depois Paulo vai desenvolver isso nas suas cartas aos Coríntios e outras cartas, quando ele fala sobre como tratar os pecados na igreja. Mas aqui Jesus não está preocupado em fazer um código penal. Jesus aqui não está falando assim na primeira instância, segunda instância, terceira instância, e aí vai para o Supremo, e aí a pessoa ali vamos ser afastada. Porque se você olha essa passagem, ele diz assim: a primeira coisa, chama o teu irmão, você e ele, conversa com ele. Se ele não se arrepender, se ele não mudar, você chama mais 2 ou 3 testemunhas. Porque a Bíblia já diz que qualquer erro, qualquer crime, qualquer desvio, só pode ser comprovado se você tiver testemunhas, para que você tenha imparcialidade. Então chama testemunhas, conversa com eles. Significa, irmão, se você não foi suficientemente usado para converter aquela pessoa, chama mais gente, chama reforço. Não tem que salvar essa pessoa, chama reforço. Ah, mas eu chamei reforço e a pessoa não mudou. Ah, então chama a igreja toda. Agora chama a tropa de elite, chama a igreja toda. Esse irmão precisa de intervenção. E aí, mais uma vez, esse irmão fala: não estou arrependido, não quero mudar, e é assim mesmo, eu errei, eu mereço, e eu estou fora, eu estou perdido. Aí Jesus diz assim: considera-o como gentio e publicano. É interessante porque muitos de nós, ao ler essa passagem, se você considerar lá no início do capítulo 18, Jesus sempre vem falando de misericórdia, Jesus sempre vem falando daquela criança, Jesus fala da ovelha que se perdeu e foi buscada. Parece que está tudo muito bem.
Não, a misericórdia 100%. Quando chega aqui que diz que a pessoa pode ser lançada como publicano e gentio, parece que um bichinho lá dentro de nós se alegra. Ah, que bom, então quer dizer que não é só festa, quer dizer que não é só perdão. Se a pessoa insistir no erro, a gente vai disciplinar. E a gente fica alegre com isso. Mas será que a gente está falando aqui de disciplina eclesiástica? Será que esse é o centro? Como é que Jesus tratava os gentios e publicanos? Com mais misericórdia ainda. Se você observar o tratamento de Jesus com os judeus, com os mestres da lei, com os fariseus, é muito mais duro que com os publicanos e gentios. Por quê? Porque aquelas pessoas sabiam a lei, aquelas pessoas estavam na aliança, aquelas pessoas entendiam da misericórdia de Deus, mas o gentio muitas vezes não entendia, porque a realidade dele era outra, uma realidade romana, uma realidade truculenta, uma realidade de força, uma realidade de exploração. O publicano, que muitas vezes era um judeu que trabalhava para o império, era alguém também que tinha perdido a sua alma, como Zaqueu, que tinha perdido a sua alma no coletor de impostos, mas que existia dentro dele alguém querendo ser salvo. E Jesus se senta com Zaqueu. Então talvez Jesus está falando para a gente, irmão, assim, se seu irmão é alguém tão cabeça dura, que depois que a igreja toda tentou ajudar, ele não quis, olha, esse é um caso muito grave. Você vai ter que ter paciência e vai ter que sentar na mesa com ele, assim como você tem com Zaqueu, assim como você tem com Levi, assim como você tem com um monte de gente, e conversar calmamente com essa pessoa sobre o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus não está propondo aqui uma expulsão. É claro que a igreja, com o tempo, desenvolveu mecanismos de disciplina eclesiástica que muitas vezes são necessários. E eu não estou criticando isso. Eu estou colocando aqui a expectativa do reino de Cristo, onde ele está dizendo, olha, o reino, ele é assim. Mesmo aquele mais cabeça dura, a gente vai ter que considerar que essa pessoa, ela não compreendeu a aliança, ela não está dentro da aliança. Nós vamos ter que ter muita paciência com ela, sentar com a mesa dessa pessoa, comer com essa pessoa e tentar mostrar para essa pessoa como é importante que ela retorne ao reino, como é importante que ela se abra ao reino. Mais à frente, irmãos, versículo 21, Pedro se aproxima de Jesus e olha, se você quer ver alguém de coração bom, mas que se atrapalha toda hora, que tropeça toda hora no que ele fala, é Pedro. Pedro é muito bom. É uma leitura muito boa, porque Pedro somos nós. Quando a gente se anima a querer fazer a coisa, a gente se tropeça na própria língua. Não é por maldade, é por excesso de vontade. Então Pedro chega e fala assim, Senhor, mas eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? 7. Quer dizer, quando Pedro fala 7, irmãos, ele está se mostrando muito piedoso, ele está se mostrando muito bom, ele já dá uma ideia para Cristo, sabe? Ele já dá um padrão para Cristo. Senhor, que tal 7 vezes? Porque se eu perdoo alguém 7 vezes, eu sou uma pessoa muito paciente, eu sou uma pessoa muito boa, não é verdade, Senhor? Aí Jesus diz assim, olha, não é bem assim, Pedrão, é 70 vezes isso. É um número muito grande, Pedro. Ele fala, mas é um número muito grande. E logo depois ele puxa, já finalizando esse capítulo 18, e já caminhando para o final dessa mensagem, ele traz então uma outra parábola, que é a parábola do credor, daquele que devia para alguém. Se você observar os personagens dessa parábola, é um rei, e esse rei chama um servo. Quando ele chama um servo, irmãos, dentro da cultura da época, dentro da expectativa histórica da época, ele não está chamando aqui um copeiro, ele não está chamando aqui alguém ali que limpava a casa dele, ele está chamando alguém de grande relevância. Aqui é um ministro, aqui é um coletor de imposto muito grande, aqui é um administrador. Se você observar ali a história grega sobre os judeus, era um sátrapa, quer dizer, era um governador, era alguém muito grande. Ele chama essa pessoa e diz a ele assim, olha, você está me devendo 10.000 talentos e você não tem como me pagar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a sua mulher, vou vender os seus filhos, vou vender tudo que você tem para que possa me pagar. E a expressão do servo é a seguinte, prostrando-se, ajoelhando-se, ele diz, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E então aquele rei
mandou o servo embora e diz aqui: perdoou-lhe a dívida. Bem, 10 mil talentos, mesmo que nós não temos aqui uma conversão direta com a nossa moeda, é tanto dinheiro, irmãos, que as pessoas ao ouvir aquilo perceberam que ele não estava falando de um valor real. Jesus não estava falando de um valor real. É como se ele estivesse contando a história e falasse: olha, uma pessoa devia para outra 10 trilhões de reais. Aí você imagina: poxa, devia muito. Não tem nem como dever 10 trilhões, nem que seja, né? Nem que você queira pegar emprestado o tempo todo, não tem como. Alguns dizem, por exemplo, que em um ano o Império Romano conseguia coletar ali da Galileia, da Judéia, cerca de 100 talentos, talvez um pouco mais. Quer dizer, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então Jesus está usando aqui um exagero, irmãos. Ele não está falando um valor real, é um exagero mesmo. E aquele homem fala assim: ser paciente comigo e tu te pagarei. Meu irmão, nem que aquele rei tivesse paciência eterna, ele não tem como pagar. O servo não estava mentindo, ele não ia pagar, ele não ia pagar mesmo. Mas a atitude dele de se jogar na frente do rei e dizer: olha, senhor, eu não tenho como te pagar, dá um tempo, eu vou conseguir. O rei percebe que aquele homem estava mentindo, o rei percebe que não tem como. Mas na parábola de Cristo aqui, é um valor tão exorbitante que pode ser que ele nem estava devendo aquilo tudo. O rei jogou o verde com ele ali, e então ele perdoa aquela dívida, e ele sai ali todo feliz: poxa, mantive minha esposa, mantive minha família, estou tranquilo. Mais à frente ele encontra um conservo, ou seja, alguém menor, alguém que trabalhava para ele, alguém que tinha um cargo menor, e essa pessoa devia 100 denários. Denário era mais ou menos o salário de um dia, então ele devia aí 100 dias de trabalho. Era um valor alto para aquele conservo? Possivelmente, mas é um valor que, se as pessoas ao ouvirem aquilo, entendiam: não, dá para negociar isso as prestações. Mas aquele homem, quando fala para o conservo: ó, você me deve 100 denários, eu quero de volta, a pessoa toma a mesma atitude, se joga perante ele, pede perdão, e ele fala: não tem perdão não, você vai ser preso, é para pagar tudo que você me deve. E ele manda aquele homem ali para a prisão, manda ser torturado, entendeu? E ele não quer saber. Quando o Senhor ouve isso, ele fica muito triste. A palavra diz aqui que ele se entristece. Ele diz: olha, eu te perdoei a dívida. Você também devia igualmente compadecer dessa pessoa, como eu compadeci de você. Indignando-se seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Bem, verdugos aqui, tá, irmãos, são as pessoas da prisão, são os carcereiros. E aqui nessa expectativa, não são carcereiros educados, como a gente vê hoje nas prisões, não, né, Mazil? São gente boa educada. Não, aqui eram torturadores mesmo, eram verdugos, eram pessoas que pegavam aquela pessoa ali, prendia e maltratava. E ele diz assim: assim o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esse é o final do capítulo 18 de Mateus. Mas olha que interessante, aquele homem foi preso e a Bíblia diz aqui: não sairá de lá até que pague o último centavo. Irmãos, aquele homem livre já não ia pagar aquele dinheiro. Imagina aquele homem preso, não paga, não é pensando em mentir, o cara não consegue pagar, são 10 mil talentos. Então Jesus está falando aqui que é uma prisão eterna, está falando aqui que é uma condenação eterna. Talvez o que ele queira dizer para aquelas pessoas seja o seguinte: aquela narrativa começa lá na pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Que passa por, primeiro você precisa ver se você consegue entrar no reino, ou seja, se você consegue mudar a sua vida para que a sua realidade seja a realidade do reino. Jesus então começa a descrever tudo o que acontece no reino: a misericórdia, a busca daquele que se desvia, o amor um para o outro, a conversa com aquele que se desvia, a preocupação da igreja com aquele que se desvia. Quando Jesus diz lá assim: se aquele irmão não quer ouvir ninguém, nem você, nem os dois, nem os três, chama a igreja toda. Ele está dizendo o seguinte: a igreja toda se importa. Porque se a igreja não se importasse, para quem ia chamar a igreja toda? Quando se chama a igreja para conversar com aquele irmão, Jesus não está convocando um tribunal, ele não está dando uma pedra na mão de cada um. Ele está dizendo: aquele irmão é muito importante, a igreja toda tem que trabalhar com ele.
A igreja toda tem que buscar aquele irmão de volta. Ele começa a falar, ele fala sobre perdão, ele fala sobre perdoar 70 vezes 7. Em outra narrativa, Jesus fala que nessa mesma tradição, ele diz: olha, se em um dia seu irmão pecar contra você essa quantidade, você perdoa, em um dia você perdoa 490 vezes. Quer dizer, é uma coisa inimaginável. E no final ele vem nos colocar de novo, confrontar o nosso lado mais mesquinho. O nosso lado mesquinho começou lá no início, no versículo 1, perguntando quem é o maior. E o nosso lado mesquinho se manifesta aqui, dizendo o seguinte: Deus perdoa os meus pecados, e os meus pecados são impagáveis, porque eu não consigo medir a minha dívida com Deus. Ele perdoa a minha dívida, mesmo sabendo que eu não vou pagar, mesmo sabendo que eu não tenho como pagar, mas eu não consigo perdoar um irmão que comete comigo uma dívida muito menor. Eu quero uma compensação. E Jesus disse: enquanto você não conseguir, dentro do seu coração, perdoar a dívida do seu irmão para contigo, você será um eterno prisioneiro. Você será um eterno prisioneiro. E aqui, nós não precisamos nos preocupar se essa prisão é um inferno eterno depois da morte. Tem uma prisão pior, que é a prisão durante essa vida. Ficarmos presos às dívidas que têm as pessoas conosco nessa vida. Viver uma vida inteira miserável, com o coração preso numa dívida. E Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Transformarmos essa dívida em nosso tesouro. Enquanto aquele meu irmão não me pagar, enquanto aquele meu irmão não pagar os 100 denários que ele me deve, não importa se Deus me perdoou, eu não vou perdoar aquele meu irmão, eu não vou perdoar. E se ele vier aqui se jogar na minha frente, eu vou falar para ele: não importa, eu quero meu dinheiro de volta. Eu te emprestei, eu quero meu dinheiro de volta. Essa prisão é horrível. Essa prisão talvez seja pior até do que uma expectativa de um lugar de chamas, porque você vai desperdiçar toda a sua vida aqui, que Deus te deu. E essa vida aqui, ela é muito boa, ela é muito preciosa para a gente desperdiçar. É duro? É duro. Somos fáceis de perdoar? Não. É difícil. Mas precisamos perdoar, não para que eu me livre do inferno futuro, mas para que eu possa viver o reino presente, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus quer me dar agora, para que eu possa viver toda a alegria que Deus quer me dar agora. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus coloca essa condição lá: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Em outra narrativa ele diz: perdoai os nossos pecados, porque nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus que eu peço quando eu oro a oração do Pai Nosso. Quando eu digo: Senhor, manda o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, que o seu nome seja santificado, e manda o teu reino, porque eu quero viver no teu reino. Amém. Eu quero viver nessa realidade, e eu quero que o Senhor perdoe a mim, porque eu também quero perdoar os outros, da mesma forma. Pode mandar o seu reino, Senhor, pode mandar o seu reino, porque eu quero viver nele. Eu sou limitado, eu sou como aquela criança, eu não tenho condições de me manter, eu devo dinheiro que eu não posso pagar, mas Senhor, manda o teu reino, porque eu prefiro entrar no teu reino, e dentro do teu reino ser disciplinado no amor, ser disciplinado no perdão, ser disciplinado na necessidade de conversar e de se reconciliar com o meu irmão, do que viver fora do seu reino, numa expectativa de quem é o maior, numa expectativa de quanto eu vou receber aquilo que me devem, numa expectativa de guerra, numa expectativa de disputa. Eu quero o seu reino, Senhor Deus, porque no seu reino eu sou insignificante, como aquela criança, e é justamente por eu ser insignificante que o Senhor me faz tão importante para deslocar um grande serafim para cuidar da minha vida. Amém. E é isso que a gente quer, é isso que a gente espera em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos o teu reino, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, ser lançados, Pai, nessa realidade, que é essa realidade de viver, Senhor Deus, dependente de Ti. Nós queremos, Senhor Deus, sermos vulneráveis como aquela criança, Pai, sem capacidade de nos defendermos por si, porque quando nós não nos defendemos por nós, Senhor Deus, o Senhor nos defende como se
Senhor tem de mais forte, mais sagrado, Senhor Deus, mais poderoso. Senhor Deus, as nossas lutas, Senhor Deus, nós não queremos lutar por nós, mas nós queremos que o Senhor lute por nós. E dessa forma, Pai, nos rendemos aos Teus pés, nos ajoelhamos aos Teus pés, Senhor Deus, como aquela pessoa que tem uma dívida tão grande, impagável, Pai. E nós falamos, Senhor Deus, tenha paciência conosco, nós pagaremos o que nós devemos para o Senhor. O Senhor sabe que nós não vamos pagar, mas o Senhor sabe que alguém pagou por nós. O Senhor sabe que a nossa dívida foi paga na cruz. O Senhor sabe, Senhor Deus, quando nós dizemos, Senhor, tenha paciência que eu pagarei, nós confiamos, Senhor Deus, em nosso fiador, nós confiamos em Cristo. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos apresenta perante Ti, Senhor Deus, livres de toda dívida. Ajuda-nos a entender isso, Senhor Deus. Ajuda-nos a entender a necessidade, Pai, de perdoar algo tão doloroso para nós, Senhor Deus, mas que foi muito mais doloroso para o Senhor, porque para o Senhor nos perdoar, o Senhor teve que pregar o Teu Filho na cruz, Senhor Deus. O Senhor teve que, Senhor Deus, deixar que Teu Filho fosse humilhado, espancado, Senhor Deus, açoitado e por fim pendurado naquele madeiro, Senhor Deus, deixado morrer ali, Senhor Deus, naquela tarde tão horrível, Senhor Deus. Custou muito mais para o Senhor, que nós possamos entender isso e saber como o Senhor Deus exige tão pouco de nós perdoar, porque o Senhor já perdoou tanto, Senhor Deus, que nós possamos ser gratos no que o Senhor faz conosco. Venha o Teu reino, Senhor Deus, seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Amém.